Boa tarde, tudo bem? E a palavra de hoje é: o que tem atraído aos seus olhos, o que tenha chamado a sua atenção, o que tenha sido a sua missão, o que você tenha feito para buscar esse Deus maravilhoso e o que você tenha feito para afastá-lo dos caminhos do Senhor, né? Eu quero estar lendo aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 1, que diz: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? E respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, ao contrário, vocês morrerão. E disse a serpente à mulher: certamente não morrerão, e Deus sabe, no dia em que dele comerem, seus olhos abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Louvado seja o nome de Deus. Aqui nós vemos como a Eva foi atentada, pela serpente, para poder despertou a curiosidade nela, porque o Senhor disse: menos aquela árvore, E provavelmente ela teve curiosidade de querer experimentar, de querer saber como é que é, E aqui no versículo 6 diz: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Louvado seja o nome do Senhor. E a pergunta que o Senhor diz: o que tem atraído o seu olhar? O que tem chamado a sua atenção neste mundo? O que tem atraído o seu olhar para o Senhor? Porque assim como o diabo tentou a Eva, porque o Senhor disse aquilo não, então despertou o interesse nela de querer saber, Tenham cuidado com essa curiosidade, Tenham cuidado ao caminho que querem seguir, Porque na palavra do Senhor diz que os planos deles é perfeito e agradável para nossas vidas, E se ele disse que não é para fazer, que não é para comer, não tem que despertar interesse nenhum, irmãos. Nós temos que vigiar, porque o diabo, ele conhece eu e você. Ele sabe qual é a minha fraqueza e a sua fraqueza. E ele vai tentar de tudo para nos afastar do caminho do Senhor, E para não ficar só na minha palavra, aqui em 1 João, no capítulo 1 João, capítulo 2, versículo 15, disse assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai, versículo 15, Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não convém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós viemos vigiar pelas cobiças, pelas ostentações, Vemos aí tantas pessoas querendo ostentar de coisas que têm e pessoas que ostentam de coisas que não têm, Mas sabemos,
que isso não é tudo obra da carne, isso nos traz um vazio, né? E nós tentamos nos preencher, pessoas tentam preencher esse vazio com essas tentações, com essas cobiças, com as coisas que o mundo tem a oferecer, mas tudo isso não passa de um tempo passageiro, porque na Bíblia diz que nós somos como neblina, possamos estar aqui hoje e possamos amanhã não estar, mas que possamos buscar ao Senhor as coisas do céu e a sua obediência, para que possamos herdar o reino dos céus, né? Amar esse Deus que é um Deus Pai, que cuida, que zela, que cuida dos mínimos detalhes de nossas vidas, né? E que o Senhor venha nos revelar, né? Que nós viemos buscar em espírito e em verdade, né? Porque esse Deus, ele não cobra nada, ele só quer amor, ele quer somente ser o nosso Pai. Aquele pai que nenhum pai da terra pode ser, que nenhum pai da terra pode oferecer, né? Porque nós somos seres humanos, temos limite, né? Nós não tem coisas que é impossível de nós alcançarmos, mas esse Pai celestial, ele alcança. E o impossível é a sua maior obra, né? É agir na impossível, né? Que possamos ficar com essa palavra, né? E que o nome do Senhor venha a ser glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.